nosso sistema educacional já começa errado, já começa ele sendo centralizado. Centralizado e regulamentado pelo Estado, pelo seu ministério, né, o MEC. E começa com o direito obrigatório e impositivo de educação. Educação esta estatal, por matrícula obrigatória. Ou os pais serão acusados de abandono, não é mesmo? Então, meus queridos, estou aqui hoje, já não é a primeira vez. Estou aqui hoje para abordar sobre o tal conteúdo que é pré-definido e enlatado, fechado, impositivo, que não faz o aluno pensar, que se chama educação. E esse sistema, ele impede que o aluno possa questionar o que é imposto a ele, o que está sendo, digamos assim, obrigatório a ingerir de goela abaixo, dizendo que precisa de disciplina, e ser sempre subordinado àquela autoridade, não pelo consentimento deles, e sim pela autoridade imposta, por simplesmente vamos seguir a grade curricular. E isso é um péssimo fator na nossa educação. Até porque, por isso, muitos alunos são desmotivados e se sentem numa prisão, se sentem obrigados a aprender algo que não faz sentido, algo e muitas vezes que se encontra inútil na sociedade. Ele se sente preso em um ambiente escolar que deveria ser libertador, pois a única liberdade que existe de verdade é a liberdade da mente. E sim, essa liberdade é plena, sem restrições, que infelizmente é totalmente cerceado, é totalmente aprisionado no ambiente escolar, que deveria ser totalmente o contrário, não é mesmo? O nosso sistema educacional atual tem seu modelo na antiga Prússia, muito antigo, exatamente, muito antigo. No rei, perdoe a pronúncia, o rei Frederic II, ou Frederico II, percebeu que na sua guerra de conquista, uma guerra movida, né, pela tentativa de conquista pela Áustria, muitos soldados desistiam dessa batalha, pois enxergavam inutilidade nessa conquista, pensando que só quem iria se beneficiar seria a realeza. Não fazia sentido. Não fazia sentido a ninguém. Somente ao rei. Ou seja, eles perceberam que as suas vidas não valiam o risco de ser movidas por interesses autoritários, movidos por motivos egoísticos, megalomaníacos, até covardes, de tomar território, de tomar, apropriar a força ou ocupar a forma de diversão da posse sem a anuência de quem legitimamente detém o bem por pagamento pactuado entre partes. Ou seja, não foi algo tomado. Não é moral, honroso, legítimo, muito menos justo ou honesto. E se você não enxerga um problema nisso, talvez o bandido, né, o governo, o bandido, ele só é assim por ser um reflexo de pessoas que pensam desse jeito, não é mesmo? Então, no entanto, o porquê perder nessa guerra de conquista? Simples. O povo pensava na sua sobrevivência e liberdade individual, sem ser coletivista ou ser uma manada, porque assim eles passaram a pensar que a agressão contra pessoas pacíficas, se não era certo, se ser invasor de terras ou apropriar-se daquilo que não é seu, o que não parece ser honesto, é muito menos que algo justo, e que após o fim dessa guerra de 1763, o rei passou por um decreto e passou a regulamentar o sistema, que agora o sistema educacional era financiado por dinheiro roubado, por impostos, tributos, contribuições, qualquer coisa que se dê o nome. E o sistema educacional prussiano passou a se valer pela escola popular, a Volksschule. Todos iniciavam apenas com 5 anos, passavam 8 anos obrigatórios para ingressar na Realschule, que durava uns 3 anos, que é o vulgo ensino médio. E era feito um exame nacional, né, para controlar quem ingressaria nas escolas superiores. Tudo isso garantia ao cidadão bem doutrinado e adestrado a seguir o que lhe era ensinado. Decorre
de que seguiam ordens e que eram subordinados a alguém autoritário, por imposição, que aceitasse qualquer conteúdo sem pensar ou questionar, ou que não duvidasse ou hesitasse do que foi ensinado e achar controverso e deixar isso tudo para um profissional do Estado lhe mostrar e você não, obviamente, o contradizer. Logo após esse tipo de ensino na Prússia, a realeza percebeu que a devoção nas guerras aumentou, independente do fato de que os soldados seguiam as ordens sem nem pensar, só acatar. O próprio Albert von Roon citou que a Batalha de Königgrätz foi decidido pelo professor do primário, o professor do primário prussiano, ou seja, o próprio ministro da Áustria, que daquele tempo concordou com o adestramento, a doutrinação, que foi feita de forma efetiva e eficaz. Ali foram formados agentes expostos a sacrificar o tempo e dinheiro e vida, saúde, em prol de burocratas e Estado movido por seus motivos egoísticos. E mesmo assim o governo deteve o controle da visão de seus cidadãos, desde a idade mais tenra, desde o início, como uma pessoa capaz, e quando crescer, vai sempre pensar igual a maioria do que foi doutrinado. E nunca vai pensar diferente, sendo que ele vai escolher e acatar, aceitar, em não criar ou ponderar ou questionar que a liberdade individual foi totalmente castrada desde seu início como cidadão. Exatamente, meus queridos. Tudo isso que eu lhe falei. É triste, porque se você identificou alguma coincidência com o Brasil, não é mera coincidência, meus amigos. É doutrinação, é adestramento, é controle, é regulamentação. Se você não pensa fora da caixa, isso é ótimo para o Estado. Você não está pensando diferente da maioria e você vai viver naquela corrida de ratos a vida toda. Vai viver trabalhando em prol do Estado, vai trabalhar, como foi anteriormente dito num vídeo nosso daqui do canal, que você trabalha 5 meses no ano para pagar impostos. Ou seja, você trabalha quase metade de um ano só para financiar os burocratas, só para funcionar o Estado em prol deles. Você está trabalhando para eles. E o que sobra de migalhas é o que sobra para todos nós cidadãos, que somos os verdadeiros atlas. Os consumidores, trabalhadores, clientes, consumidores, empregadores, todos eles, todos nós financiamos isso. E custa muito caro. Deixo aqui esse pensamento livre com vocês e falou!